Neymar é um dos jogadores que mais dá audiência no mundo do futebol. Dono de uma habilidade incrível, ele é capaz de incomodar os adversários e às vezes a sua própria torcida. Em diversos casos, ele deu um verdadeiro show após ser provocado. Confira aqui o que acontece quando se irrita o Neymar. Neymar versus Bolívar. Em 2012, Neymar tinha apenas 20 anos, mas já era o principal nome do futebol brasileiro. Naquele ano, o Santos tentava mais um título da Libertadores. Seria o quarto na história do clube. Nas oitavas de final, o time era favoritíssimo contra o Bolívar. Mas na primeira partida, o time boliviano venceu por 2-1. Isso foi o suficiente para o treinador provocar o jogador brasileiro, soltando a seguinte frase: "Neymar, não sei quem é." O brasileiro respondeu dizendo que ele deveria lembrar que ainda haveria o jogo de volta. Na Vila Belmiro, a história seria outra. E foi mesmo. Um show, na verdade. A melhor resposta que Neymar poderia dar foi dentro de campo. No segundo jogo, ele deitou e rolou contra o time boliviano. Ninguém conseguiu segurar o craque. O Santos venceu por 8-0. Neymar marcou 2 gols e deu 3 assistências. Na comemoração de um dos gols, ele ainda deu uma leve provocada, fazendo um gesto como se fosse um ator pedindo aplausos. O treinador boliviano não gostou nada da brincadeira, mas teve que engolir a derrota humilhante e a demissão do cargo. E no final do ano, Neymar ganhou pela segunda vez consecutiva o prêmio de melhor jogador do futebol sul-americano. Neymar versus Colômbia. Em 2014, o Brasil sediava a Copa do Mundo e tinha o sonho de conquistar o Hexa. Nas quartas de final, o time enfrentou a Colômbia no Castelão. A seleção venceu o jogo, mas aquela noite não acabou bem para Neymar. No final do jogo, ele sofreu uma falta do jogador colombiano e teve que sair do campo na maca. Mal sabiam os torcedores o que estava por vir. Aquele lance provocou uma lesão que tirou Neymar dos jogos finais da competição. E o resto da história todos se lembram. O craque teve que assistir de camarote o vexame que a equipe passou na semifinal contra a Alemanha. O sonho do título mundial em casa teve um fim doloroso. 2 anos se passaram e mais uma vez o Brasil recebia um importante evento esportivo. Dessa vez as Olimpíadas. Só que agora a responsabilidade era maior. O Brasil nunca tinha conquistado a medalha de ouro no futebol. Nas quartas de final, novamente a seleção enfrentava os colombianos. E Neymar estava com toda a vontade do mundo para destruir no jogo. Em parte, pela inédita medalha de ouro, mas também pelo episódio ocorrido durante a Copa. No primeiro tempo, os colombianos abusaram das faltas no atacante brasileiro, mas acabaram pagando por isso. Foi com um gol de falta que Neymar abriu o placar, marcando seu primeiro gol naquela Olimpíada. O craque continuou jogando muito bem e o Brasil acabou vencendo aquela partida por 2-0. Uma semana depois, o time conquistou a medalha de ouro. A final, coincidentemente, foi contra a Alemanha. E o gol da seleção naquele jogo só podia ser de Neymar. Neymar versus torcida do PSG. Quando o brasileiro chegou no PSG, era a contratação mais cara da história do futebol. É claro que a torcida do clube celebrou muito a chegada da sua maior estrela. Alguns trataram a situação como se fosse um novo Messias chegando. Mas a relação entre Neymar e os torcedores passou por diversos altos e baixos. O momento mais tenso aconteceu na metade de 2019, quando o craque demonstrou publicamente que queria voltar para o Barcelona. Depois de algumas semanas de negociações, ele não conseguiu o que queria e ficou no clube. Só que a torcida do PSG sentiu a mágoa e não perdoou o jogador. Já no primeiro jogo em que ele estava presente, a coisa deu ruim. Alguns torcedores parisienses levaram faixas no estádio hostilizando o craque. Teve até xingamento em português. Ao longo do jogo, Neymar foi xingado, vaiado, mas não perdeu a cabeça em nenhum momento. Ele acabou jogando muito bem e foi o principal nome da partida. E ainda por cima, fez o gol da vitória. Nos acréscimos, ele aproveitou um cruzamento e acertou uma meia bicicleta. Uma parte da torcida comemorou o gol, mas tiveram aqueles que se mantiveram em silêncio. Pelo menos ele fez sua parte naquele dia, mas as feridas que ele deixou demoraram a cicatrizar. Neymar versus Haaland. No começo de 2020, o nome mais comentado no mundo do futebol não era Messi, nem Ronaldo, muito menos Neymar.
Uma nova estrela despontava vinda da Noruega e atendia pelo nome de Erling Haaland. Ele já tinha se destacado na primeira fase da Champions League, sendo um dos líderes da artilharia. Na primeira rodada do mata-mata, o Borussia Dortmund de Haaland tinha pela frente justamente o PSG de Neymar. E no jogo de ida, o norueguês foi o grande destaque, marcando 2 gols. Numa das comemorações, ele sentou no chão e fez o gesto de uma pessoa meditando. Mas não foi exatamente isso que causou a irritação de Neymar e seus companheiros. Alguns dias antes do jogo em Paris, Haaland fez uma postagem provocando o adversário. Nela estava escrito: "Minha cidade, não a de vocês". Se isso fazia sentido, só ele entendeu. Só que foi o suficiente para motivar ainda mais Neymar para aquele confronto. Ele marcou o primeiro gol do jogo e, na comemoração, imitou o gesto do norueguês na partida anterior. Mas não parou por aí. O PSG venceu por 2-0 e garantiu a classificação. No final do jogo, os jogadores do time francês se posicionaram no meio de campo e fizeram a mesma pose. Neymar aproveitou e ainda postou a foto com sua comemoração para dar mais uma alfinetada no ousado rival. E assim começou uma improvável rivalidade entre os dois clubes. Neymar versus Álvaro González. A rivalidade entre o PSG e o Olympique é a maior do futebol francês. Com muita frequência, o confronto entre os dois times é marcado por um futebol de má qualidade e muitas turbulências. Em 2020, houve mais um duelo polêmico entre os dois times. Durante uma partida do campeonato francês, houveram 5 expulsões e 14 cartões amarelos. Mas a maior polêmica ficou por conta de Neymar. Ele foi expulso após dar um cascudo no zagueiro espanhol, Álvaro González. A maior indignação do brasileiro não foi a expulsão, e sim as ofensas racistas que teria sofrido do adversário. González negou a acusação e a briga continuou nos bastidores. Os jogadores trocaram diversas farpas nas redes sociais durante meses até o novo confronto entre as duas equipes. O reencontro entre os dois aconteceu meses depois pela Supercopa da França. Mais uma vez, foi um jogo tenso. Além de jogar futebol, Neymar teve que se preocupar em escapar da pancadaria do rival. A partida acabou com a vitória e título do PSG. E Neymar não deixou barato. Após marcar o segundo gol da equipe parisiense, o brasileiro fez caretas para o adversário. Novamente, a discussão continuou fora do gramado. Após o jogo, ele postou mais uma provocação contra González. O espanhol retrucou com uma foto em que empurrava Neymar e com a seguinte legenda: "Meu pai me ensinou a jogar o lixo fora". E a discussão ganhou mais um capítulo quando Neymar respondeu com a seguinte frase: "E se esqueceu como se ganha títulos?". E você acha que González baixou a cabeça? Pois é, ele cometeu o erro de discutir com brasileiros. Logo em seguida, ele postou uma foto de Pelé, dizendo que Neymar seria eternamente a sombra do rei. E essa foi a levantada perfeita para que o brasileiro encerrasse a discussão com um lance de craque. O brasileiro respondeu dizendo que González sempre será sua sombra e ele só ficou famoso graças a Neymar. Depois dessa, o zagueiro não tinha mais o que falar. Neymar ficou com o título e com a última palavra. E aí, torcedor? Ficou impressionado com o que o menino Ney é capaz de fazer? Então se inscreva no canal e não deixe de assistir outras maravilhas que o brasileiro aprontou pelos gramados. As 10 jogadas mágicas do Neymar que chocaram o mundo.